cumprimento aí do seu compromisso, que a gente deve manter a nossa proposta a partir de 1º de setembro, independente de qualquer coisa. Se tivermos que aí fazer o nosso movimento depois das eleições, que a gente comece com uma greve logo depois da eleição, para que a proposta seja a partir de 1º de setembro, e não mais a partir de 1º de janeiro. Era 1º de janeiro, se fosse, ou que para que seja encaminhado até amanhã. Se não for, não existe razão para nós cedermos. Esse é o meu entendimento pessoal. Por quê? Porque se a proposta não for retirada pelo governo do Distrito Federal, e ele me garantiu que não retiraria, mantém os termos da mensagem 53. Ou seja, os efeitos financeiros começam a partir de 1º de setembro. E aí, se for aprovado em fevereiro de 2011, aí ela vai prevalecer a retroatividade. Então eu acho que nesse aspecto nós não podemos ceder mais. Cederíamos sim, se houvesse por parte do governo federal bom senso e vontade em resolver. Como eles querem tratar de forma eleitoreira esse processo, eu entendo que a gente não tem que ceder e que deixe a proposta nos termos que está. O governador Rogério Rosso fez esse compromisso com a categoria que não mexeria nessa proposta. E aí, na minha opinião, e aí nós vamos deliberar o final, eu acho que não deveria mais mexer nisso, tá certo? Vamos ler aqui. Ao senhor deputado Laerte Bessa: é notório o zelo que o governo tem pela boa gestão das contas públicas. Além disso, o processo eleitoral que se aproxima obriga o governo federal a manter o nível de responsabilidade fiscal sempre adotado ao longo dos 7 anos anteriores. Diante desse cenário, o governo, em reunião em que estavam presentes os ministros do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, presidente do STF, e Henrique Lewandowski, presidente do TSE, decidiu não enviar ao Congresso Nacional nenhuma medida de reajuste ou reestruturação de carreiras, evitando assim o aumento de despesas com o pessoal no final do mandato. No mesmo sentido, foi asseverado o posicionamento contrário à aprovação de qualquer medida legal dessa natureza que esteja eventualmente em discussão no Poder Legislativo. Assim, qualquer discussão que envolva o aumento de despesa com o pessoal terá continuidade após as próximas eleições, com consulta ao candidato ou candidata vencedora das eleições presidenciais. De qualquer forma, observadas as informações acima, me coloco à disposição para futuras tratativas. Vou ler o último parágrafo. Assim, qualquer discussão que envolva o aumento da despesa com o pessoal terá continuidade após as próximas eleições, com consulta ao candidato ou candidata vencedoras das últimas eleições. Então, se alguém tem dúvida que tem caráter eleitoreiro, esse parágrafo aqui sepulta a dúvida de qualquer um. Está aqui, gente. Tem caráter meramente eleitoreiro. É esse o papel desse governo. E que nós vamos saber da resposta. Então, tem caráter eleitoreiro. É por isso. E já tinham mandado um recado pra gente. Tinham dito que era necessário a gente sentar com a ministra Dilma se a gente quisesse que aquele papel saísse de lá. É assim que funciona. Tá certo?